deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que irá se licenciar da Câmara dos Deputados e permanecer nos Estados Unidos. Ele classificou a decisão como a mais difícil de sua vida. Esse programa é muito generoso, então vamos acompanhar o discurso de Eduardo Bolsonaro. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Tá aí o Eduardo Bolsonaro, que começou a sua carreira política com um cargo em Brasília, no gabinete da liderança do PTB, do Roberto Jefferson, aquele que denunciou o mensalão e tendo participado do esquema. Enquanto o Eduardo fazia faculdade de Direito na UFRJ, ou seja, enquanto estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parte do tempo, no restante estando no Rio de Janeiro. Quer dizer, tinha um cargo em Brasília, o nome dele estava lá registrado num gabinete, mas ele estava no Rio de Janeiro, estava longe, portanto. Então, esses compromissos à distância, compromissos entre aspas, já são parte da história do Eduardo Bolsonaro. E aquela época era 2003, 2004. Ele saiu depois de 16 meses em 2004, quando estava surgindo no Brasil o Orkut, a primeira rede social a fazer sucesso. A internet ainda engatinhava. E a Câmara dos Deputados, quando a BBC revelou isso em 2019, logo que o pai dele chegou ao poder, falou que era um cargo para ser ocupado de maneira presencial. Então, a família tem um histórico aí de um tratamento muito peculiar, muito singular com as questões públicas. E isso precisa ser trazido à tona de vez em quando. Agora, o que mais me chama a atenção, em primeiro lugar, é que o Eduardo Bolsonaro preparou aí esse texto, ou os seus assessores, possivelmente, prepararam esse texto para ele. Ele estava aí lendo um TP, algo nesse sentido, a fala não é nem um pouco natural, ele está forçando ali para falar com todas as letras, não tem aquela coloquialidade, e atacando, claro, falando em psicopata, etc., o Alexandre de Moraes. Que merece muitas críticas, como nós fazemos desde o começo. Eu, particularmente, defendi que fosse instaurada a CPI da Lava Toga. A família Bolsonaro, inclusive o Eduardo, fazendo campanha na rede social, foi contra. Flávio Bolsonaro telefonou para senadores, para um deles pelo menos. Jair Bolsonaro pegou o telefone da mão do Flávio e continuou a dizer impropérios, como relatou o Major Olímpio em entrevista para mim no Papo Antagonista. Ele que, lamentavelmente, depois morreu, faz falta um senador com a fibra moral que ele tinha para esses casos. Ele dizia que rachadinha é coisa de ladrão, ele dizia que príncipe herdeiro não iria intimidá-lo. Foram essas as palavras que ele usou naquela época para descrever aquilo que estava acontecendo. Então, bateu o desespero na família Bolsonaro nesse momento. Trazendo aqui para o presente, o que está acontecendo é que vai começar o julgamento
de Jair Bolsonaro na terça-feira, 25 de março, uma data escolhida aí pelo Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal, depois que o Alexandre de Moraes liberou a pauta para ser colocada. Ele que mandou o caso para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não é uma turma muito amigável aí do bolsonarismo. O André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, os dois indicados pelo Jair Bolsonaro, eles não fazem parte da turma. Um dos motivos pelos quais o bolsonarismo gostaria que esse caso fosse julgado pelo plenário, eu acho que deve ser julgado pelo plenário, obviamente não pelos mesmos motivos da família Bolsonaro. Se o caso tivesse ido para uma turma amigável, eles não teriam pedido isso. E o fato de Jair Bolsonaro ter chorado hoje, como a gente vai ver, e de Eduardo Bolsonaro dizer que vai ficar nos Estados Unidos para articular medidas contra o Alexandre de Moraes, mostram que eles estão realmente preocupados com essa iminência de eventual prisão decorrente do julgamento no Supremo. Havia uma iniciativa do Lindenberg Farias, do PT, que o Supremo Tribunal Federal retirasse o passaporte do Eduardo, quer dizer, o obrigasse a entregar o passaporte. A Procuradoria-Geral da República, hoje à tarde, pouco antes da gente entrar no estúdio aqui, deu um parecer contrário. Então, muitas vezes você tem pedidos drásticos, de medidas drásticas feitos por adversários políticos, o bolsonarismo também fez vários, e eles são indeferidos por órgãos de fiscalização e controle. Esse anúncio do Eduardo Bolsonaro foi antes dessa manifestação da PGR. Então, me parece que a decisão dele, na verdade, é muito mais envolvendo o pai, uma articulação para evitar a prisão do pai, para criar uma pressão dentro do governo americano, que se pronuncie junto a parlamentares. Tem um senador que faz até postagem na rede social que já é mais próximo do Eduardo Bolsonaro, do que uma preocupação com ele próprio. Eduardo, em termos de entregar o passaporte por causa do pedido do Lindenberg. Então é só para dar uma contextualização geral naquilo que está acontecendo. Duda Teixeira analisou exatamente esse pedido, o parecer, etc. O que você destaca, Duda? Eu li o pedido que foi feito pelo Lindenberg Farias e pelo Rogério Correia, que foi enviado à Procuradoria-Geral da República. A PGR ficou um tempão em cima disso, né? Só se manifestou então depois dessa decisão do Eduardo Bolsonaro. Agora, lendo o pedido, realmente parece um pouco exagerado você pedir a retenção de um passaporte de um deputado federal, acusando ele de fazer ações, articular com os congressistas americanos contra os interesses nacionais, contra as instituições e as autoridades constituídas. Tá? É mais ou menos esse um resumão desse pedido dos petistas que foi enviado à PGR. Mas aí você fica lendo o pedido e procurando ali, puxa, mas qual que é o crime que o Eduardo Bolsonaro teria cometido, né? Porque e ali é difícil de achar, né? O que eles dizem é que, olha, ele está tentando barrar a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e aí ele quer desmoralizar o Alexandre de Moraes, disseminar o ódio, e isso então é contra os interesses nacionais, né? Só que aí é um baita salto jurídico, né? Esse crime aí não está muito claro, e foi isso que a PGR falou, né? A gente não consegue identificar ali um crime realmente, evidências de um crime que ele tenha cometido. Ou fala-se de conspiração, mas que crime é esse, né? E outra, o Congresso americano, ele é soberano, né? Então, assim, e até o que a PGR também fala ali, na decisão dela de hoje, olha, não é que ele está negociando com outro país para invadir o Brasil, né? Para provocar uma guerra, não tem nada disso. Então, parece que realmente foi muito mais um uso político que o Lindenberg e o Rogério Correia fizeram para prejudicar o Eduardo Bolsonaro, né? Enfim, acho que aí realmente foi uma jogada política que, de fato, afastou o Eduardo Bolsonaro da possibilidade de comandar a Comissão de Relações Exteriores. Então, se esse era o objetivo, eles conseguiram. E não é que não haja, repito, abusos do Alexandre de Moraes, que ocupa esse papel múltiplo. A gente só tem um minutinho até o intervalo, então eu vou fazer só alguns complementos e voltar ao próximo bloco com a análise completa do Ricardo Kertzmann. Não é que não haja abuso do Moraes, a gente está apontando desde lá
de 2019, até porque a Cruzoé, a revista semanal lançada pelo portal Antagonista, foi a primeira vítima de censura no inquérito das fake news, que nós combatemos na raiz. O bolsonarismo, não. O André Mendonça, que era o advogado-geral da União, Augusto Aras, que era o procurador-geral da República, os dois escolhidos pelo Bolsonaro, legitimaram aquele inquérito, e o Bolsonaro não queria saber muito não, porque estava ali bajulando o Toffoli, contando com ele para blindar o Flávio Bolsonaro no Supremo, como aconteceu pelo menos durante 4 meses, um momento crucial ali das investigações. Então, o Eduardo Bolsonaro faz todo esse discurso tentando fazer com que a plateia dele volte às suas baterias contra o Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, em nenhum momento se fala a respeito da articulação dentro do governo Bolsonaro para melar o resultado eleitoral de 2022. Então essa gente nunca dá o braço a torcer, nunca assume as próprias responsabilidades, porque se não tivesse feito essas articulações, não estaria passando pelo que está passando agora. A gente está tratando desse anúncio do Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que vai ficar nos Estados Unidos, fazendo articulações contra o Alexandre de Moraes, já que o pai dele vai ser julgado a partir da próxima semana e pode, eventualmente, ser condenado à cadeia. Quero lembrar, antes de chamar o comentário do Ricardo Kertzmann, de quando o Eduardo Bolsonaro, em meio a manifestações, se é que se pode chamar assim, que pediam intervenção militar, pessoal em frente a quartel, ele foi flagrado lá curtindo a vida adoidado no Catar, né? Era Catar, não era Copa do Mundo de futebol, ele estava lá na arquibancada. E aí o pessoal foi reclamar nas redes sociais, como assim, você está aí? E aí ele gravou um vídeo para dizer que, na verdade, ele estava aproveitando aquele momento de autoridades internacionais reunidas para distribuir pendrives com todas as informações sobre o que estava acontecendo no Brasil. Olha aí, um frame, uma imagem daquele vídeo que está entre os mais patéticos da história recente do país, em que o Eduardo Bolsonaro falou que estava distribuindo pendrive, depois ele até mostrou uma mão cheia de pendrives, não mostrou, evidentemente, o conteúdo, não foi ligando um a um, ele pegou alguns para mostrar que ele estaria fazendo isso. Gerou diversos memes, obviamente, na ocasião, até porque pendrive já é uma coisa antiga, né, do ponto de vista tecnológico. Hoje você consegue fazer envio de arquivos virtuais, dá maior facilidade, você tem o WhatsApp, você tem outros tipos de ferramenta que não demandam que um deputado federal vá curtir uma Copa do Mundo para distribuir pendrive para a autoridade. Então eu ironizei mais cedo, olha aí, quando ele foi flagrado, né, pelas câmeras da FIFA, eu ironizei mais cedo que ele ia ficar nos Estados Unidos para distribuir pendrive. Ricardo Kertzmann, o que você acha dessa iniciativa e de um certo coitadismo, de um certo vitimismo que o bolsonarismo afeta agora? Eu não tenho pena não, porque por falta de aviso não foi. E você? Particularmente, eu não dou a menor bola para as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro, porque são tão vazias, né? Carecem tanto de cunho real que nem vale a pena comentar. Até porque, Felipe, quando ele fala que ele vai lutar por eleições democráticas limpas aqui no Brasil, com a ampla participação da oposição, poxa vida, eu devo viver em outro planeta, porque até então, do bolsonarismo mais extremista que ele representa, que o pai dele, obviamente, representam, eu só ouvi o contrário esse tempo todo. Eles sempre usaram palavras como aniquilar, exterminar, né, a oposição, a esquerda, os petistas. Eu me recordo que o pai dele, o Jair Bolsonaro, uma vez num palanque, fez até gesto de uma metralhadora, dizendo que ia matar, iria aniquilar, algum termo desse, os petistas, se eu não me engano, foi no Acre. Enfim, Eduardo Bolsonaro, agora que é a petralhada. Isso, fuzilar isso a petralhada, mesmo, inclusive foi alvo de pedido na PGR, e a Procuradora-Geral da República, ela falou que não havia crime porque petralhada era um sujeito indefinido, etc. Então, acabou tomando essa decisão, mas do ponto de vista penal. Agora, do ponto de vista moral, é claro que não deveria ter feito isso. Perfeito. Então, ele agora quer a participação ampla da oposição, que mudança de ares. Olha, o que me chama a atenção aqui é que o Eduardo Bolsonaro não acordou, né, de um dia para outro, resolveu, olha, eu vou me mudar para os Estados Unidos, vou chegar lá, vou começar a falar coisas muito sérias, muito graves sobre o judiciário brasileiro, sobre o ministro Alexandre de Moraes. É claro que isso tudo foi de caso pensado
E das duas, uma, Felipe, ou ele tem um plano particular para ele e a família dele, obviamente, né, de morar nos Estados Unidos. É claro que ele vai trabalhar muito bem lá, ele não vai fritar hambúrguer numa rede de fast food para sobreviver, os filhos vão estudar bem, ele vai ter acesso às altas esferas do poder, se não diretamente à presidência da República dos Estados Unidos, que eu duvido, mas pelo menos ali ao poder de algum deputado do Partido Republicano. Ou seja, se não é uma coisa visando única e exclusivamente sua vida pessoal, é óbvio que vai ter um cunho político. E aí, Felipe, eu acho que é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque pode ser perigoso. Porque se ele já está com alguma coisa, né, preparada e em andamento com o governo americano ou com o Partido Republicano, republicanos, Felipe, alguma coisa ruim pode acontecer nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, nas relações diplomáticas, nas relações comerciais, e isso, Felipe, vai ser ruim, obviamente, se vier a ocorrer, se ele tiver guarida do governo americano, vai ser ruim sob esse aspecto, e também, Felipe, vai acabar legitimando, a depender do que venha dos Estados Unidos, a depender das medidas práticas que o governo americano vem adotar, isso pode recrudescer o posicionamento autoritário que a gente já tem em andamento aqui no Brasil. Isso pode dar guarida a esse discurso que a gente encontra aqui no judiciário brasileiro e no governo brasileiro, de que, olha só, tá vendo como a gente tem que se proteger mesmo desse pessoal. Eu acho que isso pode ser muito perigoso, Felipe, porque a gente já está experimentando aqui. Bom, eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, em relação ao pedido do Lindbergh e do PT, é bom lembrar que os petistas, eles, quando o Lula estava encalacrado com a justiça, em razão dos mimos que recebeu de empreiteiras do Petrolão, os petistas iam aos outros países fazer articulação internacional, reclamar direitos humanos, isso e aquilo, tentar plantar notícias e análises favoráveis ao Lula em jornais estrangeiros, articulação com parlamentares de outros países. Nossa, não faltou isso, foi feito isso o tempo todo, até por parte da defesa do Lula, de tentar aí cortes internacionais, ONU. Eles fizeram o diabo. E agora apontam que o outro lado está fazendo, querendo tirar passaporte, enfim, iniciativas políticas. Dito isso, evidentemente, não dá para se deixar convencer pelo vitimismo bolsonarista. Eu volto àquele ponto. Se soubessem perder, né, vamos começar de trás para frente, não estou nem falando do começo do governo, do estelionato eleitoral, da traição ao combate à corrupção que ele dizia defender, porque a família estava acusada de rachadinha e aí passaram a sabotar o combate à corrupção, mas pelo final do governo, se simplesmente aceitassem a derrota, como quem praticou esportes a vida toda, perdeu uma partida, etc., e sabe que pode treinar depois para ganhar a próxima, mas que tem que aceitar que perdeu, e que perdeu em boa parte por sua responsabilidade inteiramente, né? Nesse caso, responsabilidade do Jair Bolsonaro, responsabilidade da família, responsabilidade da sua base, dos aloprados das redes sociais, dos reacionários que estavam procurando um golpe de Estado. Bolsonaro teve a oportunidade de desmobilizar essa gente, teve a oportunidade de se descolar completamente desse tipo de movimento, e ele fez o oposto. Ele estimulou, ele não desmobilizou, ele tramou nos bastidores, ele deu corda para que fossem feitas minutas de decreto de estado de sítio, de estado de defesa, de uso, até a possibilidade de uso do artigo 142, como se as Forças Armadas fossem poder moderador. Ele foi consultar o chefe do Exército, o Freire Gomes, ele foi consultar o comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Então, assim, ele está sendo julgado por ter feito essa articulação. Você tem elementos que mostram que ele fez essa articulação e nós mostramos aqui. Porque tem gente que é cega voluntária. Tem gente que vê a sujeira do outro lado e a gente vê e aponta. Há 20 anos, muito antes dessa família Bolsonaro. A gente vê e aponta, isso não quer dizer que você precisa passar pano para a sujeira bolsonarista. É que o bolsonarismo ele não admite. Quem aponta a sujeira do outro lado, mas aponta a sujeira do bolsonarismo também, o bolsonarismo diz que está defendendo o outro lado, que ajudou o outro lado, quando na verdade o próprio reacionarismo aloprado do bolsonarismo que ajudou o Lula a voltar ao poder, fora o esqueleto que essa família tinha no armário
pelas práticas dos gabinetes passados, que acabou favorecendo a desmobilização do campo antipetista nas ruas pelo combate à corrupção. Esse é um dos legados do Bolsonaro. Então, nós avisamos ao longo de todo o governo, e desde antes de tomar posse, porque a lista do COAF com a movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz saiu antes, de todas as consequências que viriam. E nunca quiseram ouvir, e sempre atacaram. E agora estão aí os dois chorando. Eduardo Bolsonaro deu não chamo aquilo de entrevista, mas conversou ali com os blogueiros camaradas do bolsonarismo e começou a chorar na transmissão. Jair Bolsonaro, a gente já vai mostrar o vídeo dele chorando. Então, se tivessem feito a parte deles, nada disso estaria acontecendo, mas só querem esticar a corda. Sim, havia abusos no Supremo Tribunal Federal, mas você tem a via constitucional para que esses abusos sejam contidos, para que os ministros sejam investigados. E o que a família Bolsonaro, quando teve a oportunidade de ajudar que isso acontecesse, fez? Sabotou a iniciativa constitucional no Senado pela CPI da Lava Toga. Então é muita conversa para boi dormir, é muito coitadismo bolsonarista, e aqui não vai ter pano, não. A gente vai julgar tudo de acordo com os fatos, os elementos do indiciamento, da denúncia, do julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas não pode deixar de apontar o quão ridícula são esse tipo de atitude. O quanto ela demonstra o desespero da família com a iminência de prisão e essa necessidade de continuar mobilizando as pessoas contra o outro lado, sem jamais assumir a responsabilidade pelas próprias alopragens. Duda Teixeira. A esquerda sempre foi muito mais eficiente nessas articulações internacionais, você tem razão. A direita começou a fazer isso agora, né? Mais recentemente com a turma do Bolsonaro. O Ricardo Kessman apontou uma coisa que, assim, realmente existe o risco de Eduardo Bolsonaro gerar um problema para o Brasil se, de repente, os Estados Unidos, o Donald Trump, colocar uma sanção contra o país inteiro, né? Agora, isso até agora não aconteceu, né? O que a gente tem, as exportações de aço e alumínio vão pagar mais tarifas, mas como qualquer outro país do mundo, né? Não teve isenções, foi uniforme para todos os países do mundo. Então, aí eu acho que a coisa ainda não acontece. O que eu acho que o Alexandre de Moraes consegue fazer muito bem, e a gente precisa tomar esse cuidado, é dizer que qualquer coisa contra um ministro do STF, na verdade, é contra o STF inteiro, as instituições democráticas e a democracia brasileira e o Brasil, né? Como se ele fosse a personificação da democracia brasileira, o que está longe de ser. Eu queria chamar a atenção para mais um ponto. Eu estava falando outro dia no X que quando a família Bolsonaro sabotou a CPI da Lava Toga, o Flávio Bolsonaro, que agora estava falando contra o alexandrismo na manifestação de domingo em Copacabana, estava pensando primeiro nele, primeiro no pai, que poderia ser atingido pelo desdobramento da investigação do funcionalismo fantasma em gabinete da família, e depois no Brasil. E agora o Eduardo Bolsonaro pede licença do seu mandato de deputado federal para ficar nos Estados Unidos articulando contra o que eles estão chamando de alexandrismo. O Eduardo foi eleito por São Paulo. Ele foi eleito por São Paulo. Tem um eleitorado em São Paulo. E o que ele fez? O que ele está fazendo por São Paulo? Ele está abandonando o estado de São Paulo, que ele foi eleito para defender na Câmara dos Deputados, entre outras medidas, entre outras pautas, evidentemente. Mas praticamente não se vê o Eduardo Bolsonaro falando de problemas específicos de São Paulo. Ele está muito mais integrado nesse debate em defesa da anistia, da não prisão do pai dele, etc. Então, esse é um ponto importante. Eu estava chamando a atenção aqui no intervalo, só para registrar para os espectadores da TV BMC, que teve gente que comentou, não há mais o que fazer no Brasil contra o alexandrismo e tal. Pessoal que repete narrativa bolsonarista. Se não há nada mais a fazer no Brasil contra os abusos de um relator geral da República, contra o excesso de concentração de poder do Supremo Tribunal Federal, isso se deve à família Bolsonaro, que sabotou a investigação pelo meio constitucional de ministros do STF quando não quis a CPI da Lava Toga, porque estava contando com o Toffoli, que seria investigado
pela comissão para paralisar as investigações de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Ricardo Kertzmann, o que você destaca para a gente finalizar essa rodada? Só um complemento ao que você acabou de falar, Felipe. Tem muita gente que não sabe, ao contrário de um senador cujo mandato parlamentar deve ser dirigido para representar o Estado, né? A um deputado federal, o mandato dele é para poder representar a população daquele Estado pelo qual ele foi eleito. Ele está lá no Congresso para poder trabalhar e lutar pelos anseios desta população, que é tudo o que ele está fazendo, que é tudo o que ele não está fazendo com essa decisão. Pois é, quer dizer, colocando a não prisão de integrantes da família, né, em primeiro lugar. É incrível como nessa família, Duda Teixeira, ninguém assume a responsabilidade pelos seus próprios atos e ninguém deixa o outro ser responsabilizado pelos atos. Todos ficam deixando de fazer as suas atividades para as quais foram eleitas em nome da defesa da força desse grupo, desse clã. Então, primeiro eles, né, e depois, a população que eles pela qual eles deveriam zelar, né? Então, o slogan de campanha do Jair Bolsonaro era Brasil acima de tudo, mas é família Bolsonaro acima de tudo, e a gente está vivendo isso há 6 anos, né? Desde 2019, ali, quando começou o governo de Jair Bolsonaro, depois da vitória em 2018. Duda Teixeira. E mantendo o assunto aí do estelionato eleitoral, no clã Bolsonaro a gente tem também o Carlos Bolsonaro, vereador, vários mandatos no Rio de Janeiro, mas que sempre passou a maior parte do tempo cuidando das redes sociais do pai dele, né? Então também é mais um caso nesse clã aí de estelionato eleitoral. Por isso que eu ironizei mais cedo, que depois do vereador federal, que é como a gente ironizava o Carlos Bolsonaro, agora a família Bolsonaro criou o deputado federal em intercâmbio nos Estados Unidos, né? Vai ter muito pendrive para distribuir lá pelos estados americanos. Vamos continuar monitorando tudo. Vamos ver como o STF reage. Aliás, saiu notícia, porque aqui a gente aponta sujeira de todo lado, não é porque um lado tá errado que o outro tá certo, que um lado tá certo, o outro. A gente aqui vê muitos erros em todos os lados, vê abuso de todos os lados. Então saiu notícia, a gente não tem como confirmar, que tinha ministro do STF mandando recado para o Valdemar Costa Neto para que o Eduardo Bolsonaro não assumisse comissão no Congresso Nacional. Isso não quer dizer que o Eduardo Bolsonaro vai ser preso, vai ter retido o passaporte. Não, é que o ministro não quer, porque vai entrar em confronto com o STF e tal. Não é atribuição de ministro do Supremo fazer pressão política contra poder legislativo. Não sei se o Valdemar aceita, acata a pressão, porque está cheio de esqueleto no armário, né? Ou se ele não está nem aí, não está dando bola. Fato é que ministro do Supremo não tem nada que pressionar parlamentar contra ou a favor de medidas que são decisão do parlamento brasileiro e dos seus integrantes. Então isso está errado também, mas é geralmente assim no Brasil. Geralmente você tem erro de todos os lados e muita gente se deixa virar massa de manobra porque diante do repúdio que fica em relação a abusos e sujeiras de um lado, adere ao outro, que está cheio de abusos e sujeira. Então vamos deixar disso. Está na hora do Brasil acordar, ganhar essa maturidade de compreensão do debate público para ver que tem muita gente ali defendendo os seus interesses e que não dá para comprar o combo, né? Levar tudo aquilo em bloco. Ricardo, tem mais um minutinho para você concluir? Eu gostei do termo, Felipe, maturidade, né? É isso que tem faltado há muito tempo, não só para o eleitorado brasileiro, mas principalmente, Felipe, para os políticos que são eleitos. E dentre os políticos que são eleitos, a gente precisa ainda mais de maturidade daqueles que verdadeiramente influenciam todas as decisões públicas. O dia que a gente conseguir caminhar nesse sentido, eu acho que a gente consegue dar um salto de qualidade. O problema, Felipe, é que até hoje a gente está muito preso nessa infantilização, nessa briguinha boba de juvenis, um atacando o outro, sem pensar realmente no país. Duda Teixeira, você acha que Eduardo Bolsonaro vai conseguir alguma coisa nos Estados Unidos? Tem minhas dúvidas. Ele vai continuar, de fato, articulando, mas se a partir daí vai ter uma lei aprovada no Congresso, aí eu já acho que é muita coisa, né? Ele pode realmente fazer, algum deputado, um senador, fazer alguma manifestação, mas daí aprovar alguma lei, alguma coisa assim, acho que seria
o Congresso dá muita importância para ele. Eu não acho que ele tem esse poder todo assim, ainda mais que o pai mostrou pouca força nas ruas, então, e está inelegível, né? Então acho difícil de conseguir muita coisa aí. Ele poderia conseguir uma postagem do Elon Musk. Será que o Elon Musk já teve um monte de problema, né, com o Alexandre de Moraes? Não sei se ele está querendo retomar isso tudo também. Mas é esse tipo de articulação que ele vai fazer lá em todas as frentes, tentando ganhar algum instrumento de pressão contra o judiciário brasileiro. Isso pode irritar ainda mais os ministros e, enfim, fazer os ministros acabarem pesando a mão ainda mais contra Jair Bolsonaro. Então pode ter algum tipo de efeito contrário também, esse tipo de articulação do Eduardo Bolsonaro. A gente vai voltar no próximo bloco mostrando o vídeo do Jair Bolsonaro, no momento em que ele chorou, no momento em que ele passou recibão aí da preocupação em que a família se encontra nesse momento, depois de um ato mais esvaziado.